para que a gente possa falar um pouco sobre o tema da campanha de missões nacionais. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Filipenses 2 vai dizer assim, a palavra de Deus: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero mudar um pouquinho o que eu fiz no primeiro culto, e eu já quero iniciar perguntando a cada um dos irmãos: nós somos humildes a ponto de nos considerarmos imitadores de Cristo? Cristo, Ele foi humilde ao ponto de abrir mão de toda a sua glória, para viver a humilhação de viver entre nós, como homem, passando por aflições, por dores, por tristezas. Somos humildes a esse ponto de imitarmos a Cristo com essa intensidade. Nós somos humildes o bastante para sairmos agora das quatro paredes dessa igreja e ir buscar o homem que se encontra alcoolizado na esquina, para entrar em uma comunidade, para falar com uma mãe que neste momento está tramando a morte do seu filho, ou de um homem que pensa em tirar sua própria vida nesse momento, porque a vida trouxe dificuldades para eles e eles não suportam mais. Qual é o alento que essas pessoas têm? É a palavra do Senhor. Esses homens que agora há pouco vocês viram louvando a Deus, eles necessitam dessa graça e dessa misericórdia de Deus que só vem com a humildade. Como eu falei no culto passado, nós temos que deixar a hipocrisia de lado e sair para resgatar essas vidas. Por quê? Nós, quando fazemos o caminho de nossas casas para a igreja, nós encontramos muitos deles na rua, alcoolizados, drogados, mas nós não temos a atitude, a coragem de parar e falar do amor de Cristo para eles, ou porque temos nojo, porque ele está alcoolizado e ele fede, o hálito dele fede perto de nós, ou porque ele está drogado e nós temos medo de sermos agredidos ou roubados. Mas esses homens que agora há pouco estavam aqui em cima louvando ao Senhor com alegria, eles têm uma história. Na nossa unidade de Cristolândia já recebemos pessoas que falavam 5 idiomas. Já recebemos em nossa unidade cozinheiros renomados que trabalhavam na Europa. Na nossa unidade já recebemos e temos profissionais da construção civil, da elétrica, de diversas áreas aí, profissionais de mão cheia, mas que por algum motivo em sua caminhada, eles se desviaram do propósito de Deus, ou nunca ouviram falar de Deus. Amar o outro tem que ser obrigação nossa, porque Cristo foi humilde o suficiente para nos amar primeiro. Meus amados, vocês já pararam para pensar que Cristo abriu mão de toda a sua glória para estar entre nós? Isso é humilhante.
Viver a vida de um ser humano para um ser como Cristo é humilhante. Mais humilhante foi ele se despedir de toda a sua glória e morrer por morte de cruz, como amaldiçoado, levando sobre ele uma culpa que não era dele, era nossa. Mas ele foi humilde o suficiente para nos amar primeiro e abrir mão de toda essa glória. Ele não abriu mão da sua divindade, ele não deixou de ser Deus. Mas ele se tornou homem para estar entre nós, sofrer as aflições que nós sofremos, para nos mostrar que é possível resistir e herdarmos o reino dos céus. Mas não devemos e não podemos herdar o reino dos céus sozinhos, não. De maneira nenhuma. Eu fui discípulo, os mais antigos, tem muitas pessoas novas na igreja, eu fui discípulo de Francisco, um homem de pouca idade, porém de uma sabedoria muito grande, e ele me ensinou, quando eu disse a ele que eu queria ser missionário, que eu tinha a motivação certa por um propósito errado. Eu queria ser missionário para fazer por outros o que tiveram feito por mim, porque eu também um dia estava onde eles estão. Eu também fui usuário de drogas. Eu também fiz parte do tráfico de drogas em Salvador. Mas hoje, eu não sou mais uma pessoa que destruía vidas. Eu hoje sou um agente de restauração de vidas, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. E o Francisco me ensinou que o objetivo correto não era fazer pelos outros o que fizeram por mim, porque isso era meio que querer pagar o que Cristo fez por mim. E estava errado. Eu tinha que fazer isso porque Ele me deu uma ordem. Eu te ensino e você vai alcançar outros. O que eu estou te ensinando não é para você reter para você. A sua salvação é individual, mas você tem por obrigação apresentá-la a outros. Senão não teria lógica Cristo ter escolhido 12 para disseminar a sua palavra. Ele não escolheu 12 porque eles eram coloridos. Vou escolher vocês 12 e vocês 12 irão herdar o reino dos céus. O resto, não. Ele escolheu 12 para nos mostrar diferentes características, caráter, diferentes pessoas, de temperamentos totalmente opostos, para nos mostrar que qualquer um de nós poderíamos sair e falar do seu amor. Por isso, Cristo foi apresentado para nós, para sermos salvos e para salvar outros. Ele foi humilde o suficiente para nos ensinar que o amor cristão, que tanto é pregado para nós, tem que ser aquele amor que enxerga o outro com preferência. O amor cristão tem que nos fazer enxergar o nosso próximo a todo instante como preferência. Primeiro ele, depois eu. Foi o que Cristo fez. Ele nos amou primeiro. Ele primeiro pensou em nós. E nós devemos fazer isso. Não somos cristãos? Pequenos cristos? Imitadores de Cristo? Honremos tal posição. Meus amados, dia de domingo é muito lindo sair de casa com a Bíblia debaixo do braço e vir à igreja cultuar a Deus. Mas você vai se salvar sozinho, enquanto outros que estão lá fora também precisam dessa graça e dessa misericórdia? Alguém apresentou ela para você. Você é autodidata. Alguém te apresentou. E há homens e mulheres lá fora também precisando desse Cristo que um dia foi apresentado para vocês, para mim. Nós estamos em campo como missionários. Queria ressaltar e dar honra a quem tem honra. A nossa irmã Renata, que está no campo missionário. Nós temos um jovem, o João, que também está em treinamento para retornar para Porto Seguro, para nos ajudar na Cristolândia. O nosso irmão Jorginho, também missionário, que entregou a sua vida
em obediência a Cristo para alcançar esses homens e essas mulheres. E no caso da Renatinha, as crianças. Para trabalhar no projeto chamado Viver, que vai trabalhar com a prevenção, vai ensinar essas crianças o caminho que Cristo quer para cada um de nós. Para que elas não sintam o desejo de um dia experimentar drogas e passar pelo que um dia eu passei e pelo que os meus irmãos um dia passaram e alguns ainda passam. A nossa junta missionária, meus amados, ela tem diversos projetos no intuito de alcançar diversas regiões do Brasil para falar do amor de Cristo. A Junta de Missões Nacionais Batista Brasileira, ela não trabalha só com dependentes químicos. A Junta de Missões, ela tem diversos projetos, ela vai trabalhar com os ribeirinhos, Radical Sul, Radical Sertão, Radical Cristolândia. Nós trabalhamos com homens e mulheres. Nós somos 954 missionários em campo. É muito. Há 2 anos e meio, 3 anos atrás, ou mais, perdoe-me a minha ignorância, éramos 2 milhões de batistas para 2 milhões de usuários de crack. Esse número triplicou. E nós continuamos em déficit de missionários em campo. De pessoas que se dispõem a ir e cumprir o que Deus nos ordenou. Alcançar essas vidas. Quando eu cheguei na Cristolândia, usuário de drogas, eu cheguei em busca de libertação. E eu precisei demais da ajuda desses missionários que estavam em campo. Demais. Missionários que abrem mão da sua vida, de estar com a sua família e de estar buscando uma carreira profissional e viver a sua vida, digamos, normal. Mas o amor, a compaixão e graça que Cristo ministra nos nossos corações fala mais alto. E assim como nós fomos alcançados, no meu caso, eu fui alcançado pelo amor de um missionário que me alcançou, eu precisava de alguma forma fazer o mesmo. Cristo me convenceu, o sacrifício de Cristo, a humildade sacrificial de Cristo me ensinou e me impeliu a ir, vá também. O missionário que te alcançou, ele é só mais um. Você vai se tornar missionário, propague esse amor também. Alcance outros que têm o mesmo intuito que você, falar do amor de Cristo para outros. Se cada um de nós aqui, hoje presente, evangelizássemos uma pessoa por mês, a gente teria que começar a abrir congregações aí, porque não caberia de pessoas aqui dentro. Missões, meus amados, não se faz só com nós missionários que estamos em campo, não. Vocês também fazem missões. Quando vocês param um momento no trabalho de vocês e falam de Cristo, vocês estão fazendo missões. Aqueles que estudam, quando vocês param um momento das suas aulas e falam do amor de Cristo para um colega de classe, vocês estão fazendo missões. Quando você estende a sua mão para um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, e você cede uma marmita para ele, ou você senta por 5 minutos do lado dele, pergunta o nome dele, você está mostrando para ele que você se importa com ele e você está fazendo missões. Fazer missões não é só estar em campo e liderar uma unidade, ou não sei, estar à frente de algum projeto, não. Missões começam em nossas casas. É termos a humildade sacrificial que Cristo teve, a ponto de abrir mão da sua glória e morrer por cada um de nós, se fazendo maldito, que nós devemos ir. É por isso. É crer que a missão que nos foi dada será cumprida. Precisamos ter convicção em nossos corações que Cristo nos capacita a buscar essas pessoas. Devemos amá-la
amá-las porque Cristo nos amou primeiro. Amor, a palavra amor. Amor, a gente vai destrinchar ela aí, fazer um acróstico dela, né, professora? Amor, amar. O M a gente multiplica. Multiplica o quê? Graça, compaixão. Orar. Orar por aqueles que tanto necessitam. Nós, missionários que estamos em campo, precisamos de cobertura espiritual. A gente acolhe pessoas, tanto que vêm de casa, como pessoas em situação de rua, oprimidas, opressas de verdade, que passam dias sem dormir porque Satanás não está contente, porque elas estão agora procurando um outro caminho de vida. Batalhas e mais batalhas. Nós acolhemos, fez uma semana ontem, 2. Um deles é bem assim, ele troca a noite pelo dia, ele não consegue dormir à noite. E nós conversamos, nós aconselhamos, nós oramos juntos, mas nós precisamos de cobertura espiritual. Nós não trabalhamos sozinhos, a palavra de Deus me ensinou que sozinho eu não poderia fazer nada. Eu primeiramente preciso de Cristo e preciso da igreja, do corpo de Cristo, do povo que se chama pelo nome de Cristo. Porque nós, missionários, sozinhos, não vamos conseguir fazer nada. A palavra que a gente leu vai falar de egoísmo, de vaidade egoísta. O egoísmo, ela está listado lá, pessoal, nas obras da carne. Pecado, abominado por Deus. É pensar em si mesmo. E nós, como cristãos, nós precisamos nos avaliar com consciência para que a gente consiga enxergar no outro superioridade. Não que ele seja melhor do que você, não. Não é isso. É para que a gente seja humilde o bastante para servi-lo. Para que a gente reconheça a necessidade que nós temos de servir ao próximo. Eu preciso repassar o que passaram para mim, compaixão e graça. Aqueles homens ali são pais de família, são filhos, são irmãos, são avós. Ali naquele meio tem gente que já é avô, que é pai, que é irmão, que chora quando fala com a mãe, com uma irmã. Sabe o que é que a gente faz? E me alegra muito. Tínhamos um acolhido que cantou para vocês aqui agora, que ele estava brigado com a irmã. E quando foi no dia de ontem, eles se perdoaram. Ele estava com raiva da irmã, ele estava zangado, ele estava triste. Mas Deus nos capacita, como missionários em campo, a mostrar a eles que isso só vai fazer mal a ele mesmo. Que é necessário se libertar desse peso, que é a raiva, que é o rancor do próximo. Ele, sem perceber, ministrou compaixão e graça pela irmã dele. É isso que nós devemos fazer. Sair, falar do amor de Deus. É isso que nós devemos fazer. E alcançar aqueles que estão nas ruas. Aquele que toda vez que a gente passa para ir para o trabalho, de manhã cedo ele já está alcoolizado. É aquele que no dia de domingo, quando estamos vindo para a igreja, ele passa pela gente drogado, alucinado. Será que durante a semana vocês não conseguem vê-lo? Sóbrio, para que você possa falar do amor de Deus, apresentar a Cristo a eles. Precisamos, meus amados, investir no campo missionário, investir em junta de missões. Eu não estou aqui falando com vocês de valores monetários. Eu estou falando de investimento em amor. Amor. O valor monetário ou o tempo de orações que vocês vão investir nos missionários que estão em campo é o que irá manter eles em campo, para que eles continuem indo em busca desses que tanto necessitam da graça e da misericórdia de Deus, para que eles também tenham a oportunidade de serem salvos assim como nós.
A nossa junta de missões é uma agência missionária gigantesca, que trabalha com dezenas de projetos. A nossa junta missionária, eu estou com a colinha aqui, que é muita coisa. Somos, como eu já falei, 954 missionários em campo. São 7 programas radicais, somos 43 unidades de Cristolândia, somos 3 casas Viver, que trabalha com prevenção às drogas com crianças. Somos 2 unidades que cuidam de refugiados. 3 casas para acolhimento institucional para crianças. Mais de 500 projetos de implantação de igreja. Mais de 500 projetos de implantação de igreja. Em todas as regiões do Brasil. O movimento de igreja multiplicadora vem treinando mais de 30 mil líderes por ano. Tudo isso ainda é muito pouco. Muito pouco. Nós, instituição Cristolândia, eu sou missionário de Cristolândia, eu trabalho com dependentes químicos, o seu Jorge trabalha com dependência química. O João, que está em Salvador fazendo o curso, vai retornar para trabalhar com a gente, com dependentes químicos. Nós estamos há 11 anos em campo. A Cristolândia tem 11 anos de fundada, ministrando compaixão e graça. Acolhendo homens e mulheres para apresentar esse Cristo Salvador para eles. Mas sabe quem é que mantém todos esses projetos vivos? São vocês. Quando vocês oram, quando vocês contribuem, quando vocês ministram compaixão e graça, não é o valor posto aqui dentro da urna ou entregue em mãos ao pastor. É o que vocês estão doando como compaixão e graça, amor. Eu preciso manter um missionário em campo porque ele está indo em busca dessas pessoas que um dia eu quero ver no céu junto comigo. Ou eu vou orar, eu vou adotar um missionário e orar pela vida dele. Eu preciso fazer isso. Para a gente encerrar, nós temos um objetivo ainda este ano, se a vontade do Senhor soberano for feita, ou esse ano, ou para o ano, no início do ano que vem, não sei, mas o nosso objetivo é uma carreta que viajará o sertão brasileiro, chamada O Novo Sorriso do Sertão, uma carreta equipada com consultórios médicos e odontológicos, para dar assistência a esse povo que vive no sertão, tão falta de entendimento da palavra de Deus. Mas nós não queremos ir lá, uma carreta linda, com o nome Jesus Transforma, para tratar dos dentes e de alguma doença em específico que elas têm, não. Nós queremos ir falar do amor de Deus e estar retornando lá para sempre estar dando um suporte para que eles continuem no caminho que leva à salvação, que é olhando para a cruz. Para que eles se arrependam dos pecados deles, assim como nós um dia nos arrependemos. A gente precisa investir em vidas, não é numa instituição física, é em vidas. Buscamos investir em vidas. Comece por sua igreja. Compre o carnezinho da feijoada. Esse valor será revestido para missões. Invista nas vidas que estão em campo missionário, buscando outras vidas, que já têm a visão que a salvação não é só para elas, e para outros que estão lá fora. Faça isso. Adote um missionário, ore por ele, contribua financeiramente. Você não está contribuindo para enriquecer um missionário, não. Você está investindo em vidas. Uma carreta seria maravilhosa com todo esse equipamento, mas precisamos investir em missionários para eles irem nessa carreta e falar do amor de Deus. Eu agradeço muito, pastor, pela oportunidade que me foi dada para falar de missões, para falar do amor de Deus e conscientizar os meus irmãos da humildade cristã, que sempre vai enxergar o outro com preferência. É o amor sacrificial que Cristo nos deixou como ensinamentos e que a gente precisa pôr em prática. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe.
Nós que, como igreja, que agradecemos ao Mário Ebert, ali da Cristolândia, aos meninos da Cristolândia, coral. Estou tendo a oportunidade de estar conhecendo eles toda terça